Projetos importantes devem ficar para a última sessão da Câmara de Ribeirão Preto. Entre os projetos estão o plano diretor, a taxa do lixo e a lei do puxadinho. A Câmara de Ribeirão deve deixar para o último momento a votação de projetos polêmicos. Entre eles está o plano diretor, que aguarda aprovação desde 2013. É ele que vai nortear o futuro da cidade. É o caso da Zona Leste, por exemplo, uma região delicada que guarda o maior manancial de água doce subterrânea da América Latina. Sem o plano diretor, esta área corre perigo diante das construções de novos empreendimentos. Nós sabemos que o uso do solo está sendo gestado na Secretaria do Planejamento, sem olhar a peça como um todo. Então cria esse grande conflito na Zona Leste. Pode urbanizar, não pode urbanizar? A gente imagina que esse plano diretor está totalmente desconfigurado. Além do plano diretor, também deverão ser colocados em votação a lei do puxadinho, que pretende regularizar cerca de 11 mil imóveis e que recebeu críticas da população e de especialistas, e a taxa do lixo, que há um ano é articulada pela Prefeitura sem sucesso, mas que agora pode voltar à pauta. Já tem esse absurdo desse projeto por decreto da prefeita, já de um aumento de IPTU de 10,33, que ela usou o direito que ela tem de fazer por decreto, e agora mais isso daí, ela, para resolver o problema da doença financeira que ela causou no município, transmitindo isso para o bolso do contribuinte. Nós não podemos concordar nunca com uma situação dessa. Assim como em anos anteriores, as votações de projetos polêmicos que poderiam ter sido decididas ao longo de 2015 serão deixadas provavelmente para a última sessão deste ano. Os vereadores têm até o dia 22 de dezembro para decidir pontos importantes que vão impactar no futuro da cidade. Deixar para votação projetos que mexem com o interesse da sociedade. Para a última ou últimas sessões, está flagrante a imoralidade, porque deixa a surdina, deixa no apagar das luzes a votação de projetos que efetivamente vão mexer com a parte financeira e da própria sociedade. A lei da cidade limpa também está sendo discutida e, da maneira como está, pode favorecer alguns grupos. Já em relação ao aumento do salário do chefe do executivo, o presidente da Câmara afirma que o projeto não será colocado em pauta para votação porque não existe consenso. Questionado sobre deixar projetos importantes para o final do ano, ele justifica que a Câmara atendeu a pedidos populares para não correr com a votação. Os projetos entram aqui na casa, como a população e vários cientistas políticos questionavam que o projeto entra num dia e vota no outro, nós deixamos à vontade, para que os vereadores pudessem fazer suas emendas, para que os vereadores pudessem fazer suas leituras. Mas ainda tem um ponto extremamente importante na opinião do presidente do Fórum das Entidades de Ribeirão Preto, a lei orçamentária anual. A prefeitura superestimou o orçamento do município. A economia, de uma maneira geral, os negócios caíram. Então, eu suspeito aí que em torno de 400 a 500 milhões de reais será um déficit na arrecadação do município de Ribeirão Preto para o ano que vem. A oposição pretende convocar os eleitores para acompanharem as próximas sessões e não deixar que a vida da cidade seja decidida ao apagar das luzes. Nós temos que pedir, fazer uma manifestação popular aqui na Câmara para que a população acompanhe e veja de que forma que está sendo analisado e sendo votado esses projetos polêmicos que chegam de última hora na Câmara Municipal. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. A prefeitura foi procurada, mas informou que não daria entrevista. Disse também que o legislativo é que decide e não sabe quais projetos estarão na pauta de votações. Deixar projetos importantes para votar bem no finalzinho do ano, Golfeto. Essa é uma estratégia antiga e persistente dos vereadores. É antiga. E não só no Parlamento Municipal, isso é no país como um todo. O deputado Pedro Aleixo, da UDN de Minas, nos anos 50, no Rio de Janeiro, quando a Câmara dos Deputados ainda era no Rio de Janeiro, ele dizia o seguinte: o Brasil vive em função de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e as galerias do Congresso Nacional. O parlamento no Brasil, e nos municípios mais ainda, funciona de fora para dentro. Quando é de dentro para fora, como o judiciário, é centrífugo.
Quando é de fora para dentro, é centrípeto. A física explica isso. Esse processo retarda efetivamente o andamento de muitas matérias, projetos de lei, comissões de inquérito, porque a pressão da opinião pública é essa mesmo. Lord Acton dizia o seguinte, referindo-se à Inglaterra: na Inglaterra, quem administra, quem governa é o parlamento. A família real dá o espetáculo. No Brasil, também isso ocorre, só que quem governa é o executivo. E o parlamento? Esse é que dá o espetáculo. Isso é histórico. E vem esse processo, tanto que parlamento, de parlar, falar, é o representante do povo. Representação. Representa como no teatro. Mas não é no Brasil, isso é no mundo. Aqui ele tem a sua característica, porque nós estamos próximos, está perto do nosso visual. Portanto, é fácil. Agora, o fato de o ambiente ser caótico, pelo contrário, às vezes é criatividade. Primeiro, Deus criou a partir do caos. A pessoa precisa ler o livro do Gênesis e entender, senão ele começa a falar bobagem. Segundo lugar, o poeta francês Paul Claudel dizia o seguinte: a ordem é o gozo da razão, uma espécie de orgasmo com ejaculação. A razão gosta da ordem, agora a desordem é a delícia da imaginação, portanto da criatividade. Os grandes debates nascem do caos, da confusão. Você já visitou o ateliê de um artista? Ele cria, a criatividade nasce exatamente daí. E o parlamento é esse local fértil. Agora, que há efetivamente distorção, que se perde muito tempo, o parlamento é parlar. Não adianta querer pretender do executivo a atividade que é dele transferida para o parlamento, a não ser que o regime fosse parlamentarista. No mundo, ao longo dos tempos, os poderes se alternam no poder. No Brasil, até o judiciário já esteve no poder e, em 1945, o presidente do Supremo assumiu quando o presidente Getúlio Vargas foi deposto, convocando novas eleições. É isso. O parlamento cuida do plano diretor, para e passo com o orçamento, viabiliza financeiramente o que está no plano. Senão, não dá nem para conversar.